Boa noite. Aí, pessoal, todo mundo entrando na live aí. Estão me escutando bem? Quem está chegando aí, desejar uma boa noite para todos. Daqui a pouquinho o Caio está entrando na live. Olha aí o Oscar, Viva Agronegócio entrou. Manda um convite aí para nós, Caio, para nós aceitar aqui. E aí, vamos fazer um bate-papo legal aí. Boa noite, Oscar. Como é que tá, meu amigo? Convidando já o Caio, da Viva Agronegócios. Boa noite, Caio. Fábio. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Como é que tá o senhor? Ah, melhor agora, hein? Olha aí, Minha cara. primeira live. Olha o Oscar. Já Seja muito entrei aqui agora, bem-vindo. vai. Obrigado. Olha aí, Obrigado, cara. primeiramente, e obrigado pelo convite, né? A primeira é sempre mais difícil que todas, né? Sim, sim. É sempre dar aquele friozinho na barriga, né? Lembra quando eu te perguntava como que ia dar as palestras, se o friozinho na barriga seria só na primeira ou todas que fazia, todas que ia fazer no decorrer da carreira, seria todos iguais, né? Sim, Aí você me disse, só muda o lugar, mas o friozinho na barriga é o mesmo, né? sempre vai ter, cara. Sempre vai ter. Então, Caio, antes de mais nada aí, tem um pessoal já que entrou, tá nos acompanhando aí o nosso bate-papo, tá? Éder da Costa, boa noite, Éder. Como é que tá? Tudo bem? O Oscar já tá nos assistindo aí, os colegas em peso, homem. Viu? Que legal, cara, que legal, né? Isso, Giovanni Stein. Ah, meu querido amigo Giovanni. Olha aí. Satisfação em ter você com nós aí, Giovanni. Caio Tomazoni, Viva Agronegócio. Como é que tá? E o isso Batoré? aí, Fábio. Então, o Batoré hoje está voltando de Londrina e foi levar a filha dele no retorno. Tentei Uhum, falar com ele agora há pouco para ver uma situação e ele está na estrada ainda ali. tá certo. Nasceu a sobrinha, aí agora ele está correndo atrás para ver como é que está a saúde da sobrinha. Mas está bem, está voltando ainda da peleia também. Que maravilha, que E a, maravilha. mas está indo, tudo certo, né? Bom, que bom. Bom, então eu acho que vamos começar o nosso bate-papo, né, Caio? Então, eu gostaria aí primeiro de agradecer todo mundo, então, já que já você vai lá às 8 horas e quando vê, ó, Suelen, boa noite, Suelen, tudo bem? Suelen é a Foi nossa parceirona aí, a a nossa, de- a diretora de marketing da Viva Agronegócios aí. Obrigado. exatamente. Boa noite, Suelen, seja bem-vinda. Ah, então, desejar a todos que tenhamos um bom bate-papo, né? Que sejam todos bem-vindos e que a gente possa ter aí essa próxima hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos aí de muito bate-papo descontraído. E a proposta era bem essa, né, Caio? Então, mas antes eu gostaria, então, quem não me conhece, meu nome é Fábio Guilhermano, eu sou técnico em agropecuária, especialista em bovinocultura leiteira, filho de produtor e neto de produtor de leite. E eu acho que até pelo meu pano de fundo aqui, do meu cantinho de estudo, de Uhum. trabalho, aí dá para perceber que eu sou um cara apaixonado pela atividade leiteira, apaixonado, entusiasta da atividade, gosto muito do que faço, e um respeito muito grande pela atividade, pelos produtores, pelos profissionais que trabalham envolvidos com a atividade leiteira. Então, sem produtor, sem a atividade, a gente não seria nada. Tudo que eu construí, toda a minha família é em função da atividade de leite. Então, desejar boas-vindas aí ao Caio.
da Viva Agronegócios. Caio, por favor, te apresenta aí para a gente começar o bate-papo e não deixar o pessoal ficar com sono, né? Né, pode deixar. Vai ter muito assunto aí para tirar o sono do pessoal aí. Então, me chamo Caio Tomazoni, sou aqui de Ibaiti, norte pioneiro do estado do Paraná. Tenho 29 anos aí. Últimos 7 anos da minha vida trabalhei também em função da pecuária leiteira, ah, na área comercial e também técnica, né, dessa área. Conheci o grande Fábio aí na Estrada da Vida, parceiro de trabalho, né, e um grande professor. E aí agora, há 9 meses atrás, a gente decidiu ir junto com eu e meu irmão, o Rubens, conhecido como Batoré, né, grande Batoré. E a gente decidiu de abrir a Viva Agronegócios, né, que era uma empresa aí para atuar no ramo agrícola e para atender o Brasil todo. E graças a Deus aí a gente teve tá tendo bastante sucesso na empreitada, né? Sempre costumo dizer que toda a carreira, todas as pessoas de sucesso, ela também está cercada de pessoas de sucesso, né? Então isso tá fazendo a gente desenvolver um bom trabalho. E era mais isso, Fábio, minha apresentação, né? E aí a gente está aí desenvolvendo um trabalho diferente, né? Então tem muito dessa pegada aí das nossas conversas de estradas, né? Aí quem não sabe, né, o Fábio, ele é um fiel motorista. Ele se obriga a dirigir, porque se não dirigir, ele dorme nas viagens. Aí pô, você vai viajar, você pegar uma semana, né? Você vai viajar com o cara a semana toda dormindo do teu lado? Não, aí não dá, né? Né, por isso que eu disse, nós temos que... A gente tem que botar o assunto para correr, porque para o pessoal não pegar no sono. Por quê? Porque eu sou o cara mais suspeito do mundo, né? O que o Caio está comentando aí é que a gente viaja muito, né? E então, não só com o Caio, mas também com os outros colegas da Ordemax, né? A gente faz parte de uma equipe de colaboradores na linha técnica e principalmente na linha comercial da Ordemax Sistemas de Ordem. E aí a gente, quando sai uma semana toda aí para dar apoio ao pessoal, né? Às vezes eu estou dirigindo e às vezes eu estou no banco do carona. Só que para mim, um dos maiores soníferos que existe para mim é banco do carona, né? Então, das duas, uma, ou eu dirijo, ou eu fico no banco do carona e a gente tem que conversar, porque se não conversar, em 2, no máximo 3 quilômetros eu pego no sono e pode passar buraco, pode passar quebra-mola, o que for aí, para me acordar é meio complicado. Então, e daí que surgiu a ideia da gente fazer esse bate-papo, né? Para mim está sendo uma honra muito grande, uma felicidade muito grande poder estar conversando com o Caio, ser o primeiro, se Deus quiser, de muitos bate-papo com o Caio. Porque o Caio, para quem assistiu, né, as outras lives que a gente participou, ou eu fiz, ou eu fui convidado, o Caio sempre foi muito assíduo, né, sempre foi um dos primeiros a entrar na live, e eu tenho um senso de gratidão muito grande pelo Caio. Foi ele mais o Éder Chaves, que foi um dos que me incentivaram muito a gente começar a fazer esse trabalho da forma um pouco mais digital, né? Dar a cara para bater um pouco mais pastelinha aí. Ó, o Éder da Costa, ó, sou testemunha que o Fábio dormir é bom de banco. Ó, o Marcião entrando aí, ó. Boa noite, Marcos. Aí o que acontece, cara? Então, Caio, agradecer de novo esse otimismo, né? Essa pilha que tu colocou aí para a gente começar esse trabalho digital, né? E felizmente a gente, não só no presencial como no digital, nesses últimos 2 anos aí, a gente tem conseguido ajudar muita gente, tirar muita dúvida, receber muita crítica, que isso é muito bom, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. E nessa pilha que eu comecei a te falar, né? Vai para esse mercado, se mostra, tá indo para 2 anos já, né? Tá indo para 2 anos, tá indo para 2 anos. As lives mais um pouco, aí 1 ano e pouco, mas o trabalho mesmo, quem acompanha aí, tá indo já para quase 2 anos.
E Mas isso é bom, né, Fábio? A gente olha assim, não sei se a gente está muito corrido, mas o tempo parece que passa muito rápido, né? Hoje eu estava dando uma olhada, ele também para o meu mês 4 e, gente, fica quase na metade do ano, né? Mas aí, pera exatamente. lá, né? Eu aprendi a desenvolver aquilo que você sempre falou, né? A agenda não é só para anotar, né? Anotar. Uhum. A agenda é para a gente Exatamente. anotar e depois olhar o que a gente anotou, né? Aí acabei olhando que esses 4 meses eu fiz muita coisa, né? Então, aí eu comecei a dar assim, opa, os últimos 4 meses foi muito bom. Exatamente. Então, Exatamente. E nessa pegada aí, nessa brincadeira aí que a gente está fazendo, né, no sentido de trocar uma ideia, que o tema de hoje é, né, o quanto custa você gastar os seus recursos de forma errada, qual é o custo disso, né? E eu acho que as nossas viagens, elas também nos falam isso, porque grande parte, acho que está opa, a deu uma internet coisa mal cortada, aqui, não sei se é o deu, meu já áudio voltou. aqui ou é o. Grande parte das nossas viagens que a gente faz junto exatamente é para otimizar recursos, né? Não só recurso Sim, financeiro em veículo, em combustível, pedágio, mas recursos como pessoa, né? Então, e sim. otimizar a utilização desses recursos é a gente poder usar esse tempo, a gente fez muito isso, a gente faz muito isso, é usar esse tempo para ir trocando ideia. Ah, o cara dá uma bagunçada, fala besteira, acontece alguma coisa na estrada, o cara desenvolve um assunto, mas eu quero crer aí que 75, 80% do tempo a gente está trocando ideia sobre o que fazer ou sobre alguma situação que a gente vivenciou, né? E a gente começa Eu, quando, não só quando as coisas que a gente está prospectando têm resultado, mas também quando elas, principalmente quando elas não nos dão resultado. A gente começa a avaliar qual foi a nossa postura, qual deverá ser a nossa postura nas próximas situações, quando a gente vivenciar um cenário parecido com esse que a gente vivenciou e provocou essa questão de poxa vida, onde é que a gente errou, onde é que a gente pode acertar, né? E isso tem a ver com a gente como profissional da área técnica, com a gente como profissional na área comercial, com os produtores, com os clientes que dão a oportunidade da gente visitar as propriedades, da gente participar dos projetos deles, para a gente participar dos objetivos deles. E eu acho que a grande utilização de recursos nessas viagens é a gente poder viajar junto e conversar esse tipo de situação, né? A gente teve um dia que saímos lá do Norte Pioneiro e aí entramos no assunto de ordem em linha baixa ou linha dupla versus linha média pendular, né? E aí depois de sim. praticamente 2 horas de conversa e volante, sem ninguém dormir, diga-se de passagem, a gente entrou num consenso, né? E, Eu só queria abrir um parênteses aí, Fábio, por favor, que cara. o pessoal, quando a gente acaba falando no recurso, o pessoal acaba pensando na parte financeira ou alguma coisa. Mas o recurso que a gente, até que foi a ideia de a gente abordar esse tema e fazer essa live, não é só apenas a parte financeira. É o tempo otimizado, o que fazer, o que deixar de fazer, o que, que isso vai custar, né? E Uhum, isso que gerou também essa a conversa da nossa viagem daquele dia, né? Dessa máquina de linha baixa, né? Aí, como acho exatamente. que bastante gente assistindo live sabe, mas a linha baixa é um sistema de montagem de ordenhadeira, né? Um sistema de dimensionamento de máquina diferente. E, infelizmente, é muito pouco usada, né? E É, aí, gerou esse debate nosso na viagem. e o que que E daquele acontece? debate a gente teve, acho que a gente começou uma conversa na terça-feira, né? A Uhum. gente foi terminar na sexta-feira de manhã, né? A semana conversando sobre esse assunto. E é o tipo de assunto que nunca vai terminar, né? Não, Porque sempre vai ter as pessoas que são simpatizantes do sistema linha média pendular, linha baixa, né? Ou linha dupla, linha média dupla alta, né? Então tem várias configurações da gente montar equipamento de ordenha. Porém, sempre vai ter, e para qualquer assunto que se vá debater, inclusive alguns que a gente vai tocar hoje, existem várias escolas, existem vários pontos de vista,
a ideia não é aqui ficar fazendo custo de produção, né? Ah, recurso, não. Porque até para fazer custo de produção, o pessoal tem um olhar diferente, né? Algumas pessoas incham mais o custo de uma determinada atividade, outras pessoas nem tanto, né? Mas eu acho que evidenciar bem essa questão do recurso, né? O que que para mim, na minha humilde opinião, e respeitando a opinião de todos que estão nos assistindo ou que venham a assistir depois esse nosso bate-papo que vai ficar gravado, que a gente pretende hospedar tanto no YouTube como no Instagram, né? E aí dizer que o principal recurso que a gente quer otimizar a utilização dele é o recurso do ser humano, é o recurso de você como produtor, é o recurso de você como profissional da área técnica, né? Não se tem mais tempo para perder, não se tem mais tempo para gastar energia onde não dá para gastar, onde a gente sabe que a grande maioria das informações nos apontam que a gente tem que tomar um determinado caminho e às vezes o pessoal acaba tomando um caminho diferente para querer provar alguma coisa para um vizinho, para um compadre, talvez para ele mesmo, ou tentar, de certa forma, usar a metáfora de reinventar a roda, né? Mas, e na grande maioria das vezes, como a gente, boa parte do tempo que a gente está no campo, a gente está carregando um emblema na camiseta, né? Sim. E a gente é muito visto. A gente, as pessoas batem um olho, além de olhar essa carinha linda que Deus me deu, olham para o emblema que passa a ser o nosso sobrenome, né? E te olham primeiro como vendedor, né? E olham primeiro como comercial. E o nosso trabalho aí tem sido muito fazer a divulgação, fazer a análise, fazer a crítica, fazer todo um diagnóstico técnico para depois isso, se for o caso, naquele momento, naquela determinada situação, com aquela determinada demanda, uma situação comercial simplesmente ela se efetivar. Então, a questão comercial acaba sendo uma consequência de todo o trabalho técnico que a gente tem feito. Aí as pessoas querem nos dar oportunidade, a gente acaba indo para a parte comercial, mas o grande resultado tem sido na questão da informação técnica. Entender o que as E isso aí propriedades sofre estão bastante, né? precisando. Exatamente. E aí, Porque a cara, eu gente, gostaria. Pode falar. e nisso a gente acaba sofrendo bastante, né? Porque, como você falou, né, as pessoas olham a pessoa como a gente vai apresentar um produto, né? Eu sempre falava, vou fazer uma apresentação do produto, que a gente é chamado a fazer um orçamento. Se eu vou apresentar um produto, eu apresento a linha de raciocínio que a empresa tem, apresento a empresa, apresento os produtos, aí a pessoa olha a gente como vendedor, né? Que é o consultor, é diferente do vendedor, né? Isso que as pessoas acabam não entendendo, né? E você prospecta um produto, você explica, dimensiona, e a pessoa quer comprar o que o vizinho dela comprou, o que tal fulano fez para fazer mais barato. E aí, como a gente quer fazer certo, né? Como você fala, é muito fácil fazer certo pela primeira vez, né? E aí a gente sofre, eu me martirizei muito aí nesses últimos anos de estrada por causa disso, cara. Você é vamos dizer assim, o meu ombro, era meu ombro para poder chorar referente a isso, né? Tinha alguma situação, eu vou ligar para o Fábio para contar da história, né? E como que a Sim. gente sofre por isso aí. Pessoal, quem está olhando quiser fazer alguma pergunta, tem uma bolinha ali embaixo, ó, que tem um pontinho de interrogação. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vai colocando ali que a gente vai enxergando e aí vai conseguindo responder agora ou depois manda no direct, sem problema nenhum. E Caio, Mandar um abraço para o Sandro, oi? Sandro parceiro da Ordemax. Sandro entrou aí, parceiro da Ordemax. Ô, O Sandrão, como é Bruno que tá? Braz, o Bruno Braz é parceiro nosso, é colaborador aqui do nosso sítio lá. A gente tem uns aviários também sou criador de frango aí, gente. Sofredor aí. Todo agricultor é sofredor, né? Ah, tá louco. É, O Bruno é parceiro nisso aí. sim. E foi E, o Bruno aí um das pessoas que incentivou a gente a abrir a Viva também, né? A gente uhum, tinha esse sonho de abrir um negócio próprio, né? E aí ele tem um canal no YouTube também, aí a gente, vou começar a vender alguma coisa aí. E aí ele ajudou nós a prospectar a Viva aí, grande Bruno.
Olha aí, coisa boa. Cara, até eu tava comentando, tava pensando agora, tu falou essa questão de se martirizar, né? Muito em sempre buscar tentar fazer certo na primeira vez, né? E a atividade leiteira, ela existe desde sempre. Uma das coisas que motivou a gente fazer esse bate-papo foi uma situação que tu vivenciou aí no Paraná, de uma propriedade que precisava resolver uma situação bem complicada, ou seja, é uma propriedade que começou muito bem, ela cresceu exponencialmente, tem uma produção muito legal. Aí, num determinado momento, nos anos passados, o rebanho dela estava aqui, ela fez a compra de um equipamento de ordenha de excelente porte, muito bem dimensionado para a época, para característica genética, número de rebanho, pessoas utilizadas e tudo mais. O rebanho estava aqui. Porém, os anos passaram, né? E a característica genética do rebanho, o número de animais e tudo mais, foi fazendo essa inversão. E chegou um determinado momento que o equipamento de ordenha passou a ser o gargalo da propriedade. E aí a gente acabou vivenciando, né? Eu um pouco mais à distância, mas também nessa situação, que nem o Caio metaforicamente aí brincou, né? Bah, o Fábio, geralmente eu ligava para trocar uma ideia, né? E aí o que que acontece? E muitas vezes eu liguei para o Caio para trocar uma ideia, então isso sempre foi muito mútuo, né? Por isso que a gente cresceu bastante, acredito eu, profissionalmente e como pessoa também. E aí o Caio, pô, Fábio, vivenciei uma situação aqui que está me tirando o sono, eu fiquei meio indignado. Eu gostaria que tu conversasse com o pessoal aí, contasse um pouco dessa história de uma forma, da forma que tu achar que deve, e aí a gente fazer uma análise que isso exatamente traz, ou seja, fazer análise do que aconteceu em função da economia de recursos, né? E aí a gente, pô, de que forma poderia ser feito diferente para ser mais assertivo e a gente economizar recursos? Porque as pessoas elas confundem algumas coisas quando se fala de recursos, que é o fato de que é, você investir dinheiro é uma situação, você gastar dinheiro é outra, né? Então as pessoas às vezes acham que botar um dinheiro num determinado projeto ou numa determinada melhoria da propriedade é gastar. Não, dependendo de como se é feita uma análise, se é feito um planejamento e se existe uma necessidade muito grande e aquilo está sendo o gargalo da propriedade, se faz toda essa análise, todo esse planejamento, isso é investimento de recursos, não é gasto de recursos, né? E E as, aí, a e as partir do momento pessoas, que o cara não quer gastar e economiza o dito recurso, ele começa a gastar o principal recurso que é ele, que é as vacas dele, que é o tempo dele na propriedade, que são as pessoas sendo utilizadas, e é nesse sentido que a gente quer fazer a análise de um exemplo como esse aí que eu estou te pedindo, né, cara? e esses exemplos acontece quase diariamente com a gente que está na estrada, né? Então, esse exemplo isso a gente debateu algumas horas de telefone, né, Fábio? Sim. Sempre as ligações que eu tenho com o Fábio acabam sendo sendo acima de 20, 30 minutos, né? É difícil a gente se ligar e não ser isso, né? O Fábio ele é um grande professor na parte de ordem e parte de conforto animal. Então, você a gente se aperta, a gente pega e liga, vamos trocar dúvida. Mesmo que seja uma simples dúvida, né? A gente acaba ligando para conversar, porque a gente acaba tendo ideia, um bate-papo aí, a gente acaba desenvolvendo um pouco o senso crítico. Tive a oportunidade de visitar uma propriedade, teoricamente grande, né, para o mundo dos animais. Estava acima de 200 animais em lactação. E essa propriedade ela precisava de uma melhoria no sistema de ordenha. Então, o cara queria fazer uma melhoria até uma ampliação no sistema de ordenha dele. Eu acabei visitando e a gente faz toda a análise, fiz toda a análise técnica, né, que é quantidade de animais, quantidade de pessoas que trabalham durante a ordenha, a quantidade disponível de pessoas que iriam trabalhar com o novo equipamento, se iria ser mantida as mesmas pessoas ou não, ia ter mais pessoas trabalhando dentro dessa sala de ordenha. Resumindo, né, fizemos uma análise, vamos tentar falar sobre o equipamento de ordenha dessa propriedade, né.
Aí foi deixar no equipamento e as normas que, assim, um descritivo técnico da adequação das que as pessoas que a propriedade ia precisar fazer para seguir ordenhando com a qualidade de vida, a qualidade de ordenha, né, para os animais. E tá bom, foi passado ali, a conversa durou quase mais de meia tarde, né? Isso que chegamos logo após o almoço lá, e saí quase no começo da noite, né? Então, e aí tá bom, né? Passou alguns dias, o cliente entrou em negociação, e um concorrente foi lá e para ganhar a negociação, né? Isso que eu fico indignado com as pessoas. Apresenta um equipamento melhor, todo mundo tem que passar, eu quero apresentar uma forma de frente de trabalho, né? O cara me apresentou equipamento inferior, que quase igual que o rapaz já tinha na propriedade, e que teria um recurso de investimento um pouco menor. Então, mas beleza. Aí, para terminar, foi o terceiro vendedor, né? Segundo vendedor, né? Na propriedade. Não, você não precisa gastar todo esse valor em equipamento aí com acho que quase 10% do valor do investimento que eu passei para ele, e que eu sou bem, vamos dizer assim, agora fugiu a palavra, bem resguardado aí na questão de investimento. Eu sempre penso muito no dinheiro do cliente, né? Conservador. Quase conservador, essa é a palavra, bem conservador na questão do investimento, né? Nunca de fazer o cliente investir um dinheiro que ele não precisa investir naquela situação. Aí o rapaz foi lá, o terceiro concorrente, em 10% do valor para resolver o problema. Infelizmente, o proprietário aceitou a terceira oferta e, resumindo, né, acabou nos procurando depois aí. Para a gente reconversar de uma conversa que ele já tinha decidido alguma coisa, né? E aí, nisso, peguei e liguei pro Fábio, fiquei indignado, né? Porque às vezes é muito de mim prospectar um equipamento e não ser, aí o cliente não ter entendido aquela prospecção, né? Aí conversei com o Fábio, vamos discutir o que foi proposto e tudo mais, aí a gente entendeu, né? E desse tá o quê, Fábio? Com 1 ano e meio, 2 anos já também essa conversa que a gente teve sobre esse equipamento? Não foge muito disso, né? Eu patentei que faz 2 anos, cara. 2 anos já, né? E sempre esse assunto martela na nossa cabeça, né? Até que foi na semana passada, martelou na nossa cabeça novamente, né? Que a gente decidiu tomar essa atitude de fazer essa live, né? E por que a gente decidiu de tratar desse assunto, que ele tende a ser polêmico, né? Em alguns momentos tende até a ser meio que desinteressante. Pô, os caras estão falando de concorrente, coisa e tal. Não é isso. É a gente fazer essa análise, porque é exatamente esse tipo de bate-papo que a gente faz quando a gente está viajando. E aí eu digo, mas por que não trazer mais gente para o debate? Por que a gente não escutar opiniões? Por que a gente não largar desafios? Será que a gente está analisando da forma correta? Porque a gente está tendo uma visão, mais pessoas, tem bastante gente assistindo o nosso bate-papo aí, podem ter opiniões divergentes, e isso é muito bom para o crescimento de todo mundo. Então, a gente começou a analisar, né? Ou seja, uma propriedade com bastante vaca, né? 2 centenas aí mais de 2 centenas de vacas sendo ordenhadas, com equipamento com um número de conjuntos de ordenha relativamente de médio para grande, né? Depende muito do que é grande um equipamento de ordenha para cada pessoa, né? Tem muita gente que acha que um equipamento de ordenha de 10 conjuntos é enorme. Tem outras pessoas que dizem, não, 10 conjuntos é um equipamento médio. Outros vão dizer que é pequeno. Mas o que acontece? Uma propriedade com mais de 2 centenas de vacas em ordenha. Oi, Caio. Só para abrir um parênteses aí, que o equipamento de ordenha, pessoal, né, que é muito relativo pela característica da propriedade, né? Tem propriedade que com um conjunto, uma máquina de 10 conjuntos acaba ordenhando aí 300 animais. E relativamente, dentro da característica da propriedade, é um equipamento suficiente, grande. Aí você pega a propriedade com 150 animais, né, e com equipamento de 16 conjuntos. E às vezes já está no limite. Às vezes aquele equipamento não é grande, também não é pequeno, é o ideal.
Então, vem muito da característica da propriedade, o dimensionamento do equipamento, né? E onde é que onde é que, desdobrando um pouco mais isso, né? Tá, mas como que um equipamento, uma propriedade com menos vaca, um equipamento maior, talvez isso possa ser insuficiente? É porque a visão da propriedade é utilizar aquele equipamento no menor tempo possível para otimizar a mão de obra que ele está utilizando ali naquela atividade da ordenha, para utilizar essa mão de obra em outro segmento da propriedade. Então, enquanto E, mais rápido ele fizer a ordenha, melhor é. Aí tem outras propriedades que pode ter 200, 300 vacas em ordenha e optam por ter um equipamento de ordenha com um número de conjuntos mais reduzido, porque não se importa de usar a mão de obra por um tempo maior dentro do sistema de ordenha, fazendo a atividade de ordenha, né? E se for necessário, inclusive trocar de pessoas na metade do turno de uma ordenha só, né? A gente atende propriedades que fazem isso de uma forma muito profissional, né? Mas em se tratando dessa propriedade, o que que acontece? Na primeira vez que ele fez o investimento, que ele não quis fazer investimento achando que era gasto de recurso, né? E acabou fazendo um gasto de dinheiro que acabou não resolvendo, ou seja, foi a clássica meia sola, né? Ele não sim, mudou a característica da propriedade, que era o que o Caio estava propondo quando propôs a troca do equipamento por um equipamento com um número de conjuntos diferente, né? E com uma dinâmica de utilização desse equipamento de uma forma sensivelmente diferente em relação ao que a propriedade tinha. Então, o que a gente quer dizer com isso? Quando as pessoas forem sugerir algum investimento, a gente tem que não olhar somente para o valor que a gente vai utilizar para comprar um determinado equipamento ou fazer uma determinada estrutura, uma sala de ordenha, uma pista de trato, um confinamento, uma troca de ordenha, uma troca de vagão, né? Ou uma ampliação que seja, né? Nesse caso em específico, se a gente começasse a fazer a conta de qual é o tempo a menos que um determinado lote de vaca ia ter de sala de espera, porque se as vacas têm um tempo de sala de espera mais elástico, porque uma das coisas é você trabalhar a sala de espera na hora da ordenha em lotes. Se você consegue sim. administrar isso, você traz menos vaca para uma sala de espera e essas vacas passam menos tempo dentro da sala de espera. Onde é que isso interfere? O que que isso tem a ver com recurso? Um dos recursos é tempo, né? Por quê? Porque a vaca, um dos maiores recursos que a vaca precisa é do tempo para ela dividir durante o dia entre se alimentar, transformar esse alimento em leite e descansar, né? A partir do momento que tu começa a interferir muito nessa distribuição, fazendo outras atividades de manejo, inseminação, toque, casqueamento, é, aplicação de protocolo, e principalmente o que interfere mais na distribuição do tempo das vacas é o tempo de sala de espera, porque o tempo de ordenha ele não é muito grande. Se a gente for comparar duas ordenhas, aí vai dar, no máximo, se a gente considerar só a atividade de ordenha em si, ele não é muito grande, dependendo da eficiência do equipamento. A grande maioria dos equipamentos fazem uma ordenha muito rápida, pelo ponto de vista de se está bem manejado e tudo mais, fazer um bom pré-dip, pós-dip. Agora, a sala é bem construída, a sala de espera é bem construída. Agora, o tempo de sala de espera interfere diretamente na vaca estar ou não produzindo leite. E nessa propriedade, o equipamento, a configuração do equipamento que estava se propondo, era para que o cara diminuísse, porque era uma propriedade que utilizava, várias propriedades colocam 100% do rebanho na sala de espera. E se eu tenho uma hora de ordenha, as últimas vacas do terceiro, vamos dizer assim, 30% das vacas no final, elas praticamente, se eu tenho uma hora de ordenha, elas praticamente vão ficar quase que 2 horas parada em pé dentro da sala de espera sem fazer absolutamente nada, só esperando a ordenha. Se eu Sim. conseguir
diminuir esse tempo de ordenha para meia hora, o tempo de sala de espera para meia hora, ajeitando alguma coisa, ou fazendo em lote, ou no caso dele lá, que era redimensionando a forma de qual ele iria enxergar o equipamento de ordenha, que ele iria investir o recurso dele, basicamente eu tenho 1 hora a mais para a vaca produzir leite. Dependendo de que vaca eu estou falando, de qual é a característica genética que eu estou falando embutida dentro dessa vaca, que o cara já investiu recurso, né? Quantos litros de leite a mais essa vaca não daria em 1 hora de leite, em 1 hora a menos de sala de espera. Então, são esse é um dos pontos que a gente pede para quem está nos escutando começar a observar. Fala, Caio. E uma coisa assim, né, que o pessoal ele acaba olhando, né, prestando atenção no dinheiro que sai do bolso dele, que sai lá do extrato, sai da conta bancária, né? Mas o Exatamente. dinheiro que deixa de entrar na conta bancária, muitas poucas pessoas olham, né? Eu acho que Exatamente. é tanto igual ou mais importante é esse dinheiro que deixa de entrar dentro da conta do cara. E é uma coisa que poucas pessoas acabam fazendo, né? Então, esse é o ponto-chave. Gente, o dinheiro que deixa de entrar na conta. Né? Sim. Grande Bruno, Ártico Clima aqui de Siqueira Campos. Depois a gente vai responder você aí, Bruno, parceiro nosso aqui da região, aqui, representante da Ordemax. Então, o que acontece assim, ó? Esse é um ponto de vista. Ou seja, se eu diminuir tempo de sala de espera, é mais tempo para a vaca, né, se acondicionar dentro da rotina que a propriedade impõe para ela, né, para ela ou estar se alimentando, ou estar transformando essa alimentação em leite, ou estar descansando, porque sem essas três coisas, depois de parir, a vaca não vai te entregar muito leite para você retirar leite dela, tá? Ou ela dorme, ou ela come, ou ela produz leite, né? Então, Ou ela produz ela leite. dorme, come, produz leite. Produz Então, leite. quanto mais conforto e dimensionado essas três coisas no tempo certo, significa maior produção. E, Isso? e mais leite, na mesma vaca. Mais, Na mesma vaca. mais leite na mesma vaca, mais leite no tanque, mais dinheiro no bolso do produtor. Exatamente. Ou seja, é otimizar o recurso investido. Eu nunca esqueço, cara, na história da minha, né, na época que eu ainda tinha cabelo, não usava barba e tinha aumentado o peso, eu fui vender um equipamento de ordenha em Panambi, aqui no Rio Grande do Sul, e os caras eram investidor na área de frigorífico, eles tinham um frigorífico, e e eu estava vendendo, procurando vender a máquina para um camarada, e o pai dele, 63 anos do meu lado, assim. Ali um pouquinho, quando eu falei o valor do investimento, o custo que seria para ele colocar a máquina dentro da sala de ordenha dele, em algum momento eu digo que poderia otimizar a produção da vaca. Ele levantou assim e disse assim, eu em 63 anos de vida nunca achei que um piá ia vir na minha frente dizer que uma máquina ia aumentar a produção de leite das minhas vacas. Embrabeceu comigo, saiu da sala e saiu dali, foi para mais 2 propriedades que ele sabia que eu estava negociando e estragou meus negócios, cara. Não deixou eu vender as máquinas. Ou seja, na época, a gente não tinha essa vivência de mostrar que não é a máquina que vai aumentar a produção, é a característica que o equipamento de ordenha melhor dimensionado, né, para aquela necessidade da propriedade, pode trazer em todo esse entorno que a gente está comentando. Não é o equipamento em si. O equipamento em si influencia um monte de coisa. Prevenção de mastite, tempo de ordenha, se ordenha a vaca, se retira o leite da vaca e mantém a vaca saudável, isso tudo tem a ver com o equipamento de ordenha. Agora, o que um equipamento de ordenha bem dimensionado pode trazer de impacto positivo ou negativo para o entorno da sala de ordenha e a propriedade como um todo, é o que pode ou não melhorar a retirada da capacidade genética que o investimento do cara, lá na hora de produzir a bezerrinha, a terneirinha, já fez. Entende? Então Sim. é sobre isso que a gente quer deixar claro que é o nosso ponto de vista dos nossos bate-papos que a gente tem tido com o Caio, né, Caio?
E é uma pergunta que o Bruno acabou de fazer aqui, é bem interessante também, né? Aqui temos a pergunta do Bruno. Aqui temos um cliente que está querendo aumentar o dobro da sala de espera. Provavelmente a sala de espera dele é pequena, ou ele quer Uhum. fazer um investimento, acaba um investimento com recurso errado, né? Até se o Bruno puder explicar um pouco melhor para a gente aqui. É, Ah, pá, aqui tem outra pergunta. Para levar todas as vacas para a sala de espera. isso aí. Olha, o que você me diz desse questionamento do Bruno aí, pá? Antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas aí à professora Eliane, que esses dias atrás a Paulo gente fez Júnior. uma live, né? Seja bem-vinda, professora, uma honra poder ter a senhora também aí como nossa acompanhante no nosso bate-papo com o Caio. Cara, é E muito o bom professor é ouvir. paranaense também, né? Oi? A professora é paranaense, né? Paranaense, também para conterrâneo aí. É, o que que acontece assim, ó, esse é um questionamento muito interessante que o Bruno está trazendo. Primeiro, a gente não tem o direito de dizer faça A ou faça B. Segundo, a gente respeita, porque o dono do dinheiro é ele, né? Sim. Agora, se ele nos desse a oportunidade de perguntar da mesma forma que tu está perguntando, esse produtor tivesse ah, desse a oportunidade de nos perguntar, ou também a gente conhecer melhor quais são as razões que está levando ele a tomar essa decisão em fazer esse investimento de, ou seja, aumentar a sala de espera para colocar todos os animais de uma vez só lá, eu imagino que seja para economizar recurso humano, né? Ou seja, né? Economizar A tempo, né? pessoa está indo lá buscar minhas vacas, em vez de estar buscando dois lotes ou três lotes, eu vou economizar a mão de obra e enfiar as vacas tudo de uma vez só, que o cara vai lá buscar as vacas e trazer uma vez só. Talvez porque ele tenha um sistema pasto com suplementação, então, de certa forma, é bastante complicado a gente é, dar alguma opinião. Agora, começar a analisar quais seriam as possíveis razões pela qual ele está tomando essa decisão. Então, o que que acontece assim? O Bruno está dizendo aí que a sala de espera já é considerada grande, né? Então, o que que acontece Opa, assim, ó? Oi. mas eu sou muito conservador nessa parte, como já disse, né? Uhum. Mas montar todas essas vacas aí na sala de espera, Jamais, jamais, né, já, jamais. Eu não faria. É ou como eu só estou se ele dizendo, se tiver, ele me der, só se ele tiver uma dificuldade da questão estresse calórico, ele quer colocar todas as vacas de uma vez para fazer um resfriamento nessas vacas, que as primeiras não vai ser beneficiada, mas as últimas vai ser. aí a gente entra numa outra situação de otimização de recursos, né, cara? Que é o seguinte fato. Primeiro, eu jamais, se eu tivesse o poder de sugestão e de decisão nessa propriedade, eu jamais faria esse investimento, tá? Ou seja, enquanto menor o tempo de sala de espera, isso é científico, melhor é a capacidade produtiva da vaca. Ele está interferindo menos na capacidade produtiva genética que uma vaca tem para dar. Ele já investiu muito em genética e ele está deixando esse investimento correr pelos dedos dele se ele deixar as vacas mais tempo em pé. Tá? Se ele está tentando promover resfriamento na sala, eu tenho uma opinião também, a gente tem conversado muito sobre isso, muitas pessoas me perguntam sobre o que é melhor, resfriar na alimentação ou é melhor resfriar na sala de espera. Eu entendo por uma questão de investimento de recursos, ou seja, gastar dinheiro, o pessoal opta por primeiro, e tem vários profissionais que prospectam isso, né? É, construir salas para resfriamento, né? Antes da ordenha. É possível ser feito? É possível ser feito, grande parte do mundo faz isso, né? Não sou contra. Só eu acho que se a gente levar em conta o fato de que, quando se fala em resfriamento de vaca, tu tem duas possibilidades. Ou tu não deixa a vaca entrar em estresse calórico, ou tu precisa tirar a vaca de estresse calórico, né? São coisas diferentes quando se fala em resfriamento de vaca, toda vez a gente fala sobre isso,
né? A gente tem que ter a consciência da seguinte situação. Uma vaca, para ser retirada do processo de estresse calórico, ela precisa passar por esse manejo pelo menos 45 minutos. E quando se faz isso dentro de uma sala de espera, eu duvido qual é a pessoa que tem paciência suficiente para deixar todas as vacas pelo menos 45 minutos só sendo resfriada para começar a ordenha. Ou seja, para que o processo de retirada do estresse calórico funcione e somente depois ele começar a ordenha. Tá? Então, o que, que acontece? Porque se ele jogou as vacas, todas as vacas ali dentro, deu 15 minutos de água e acha que para ele está bom e começa a ordenha, quem são as vacas que são ordenhadas por primeiro? Vaca de alta produção, primípara, né? E depois vem caindo de acordo com a produção. Normalmente é dessa forma que acontece. Então, são as vacas que mais precisam do resfriamento e as que menos vão ser resfriadas, né? E o fato de as vacas que estão mais lá para trás, fatalmente vão passar mais tempo em pé sem otimizar a produção. Então, eu tentaria buscar um consultor, fazer com que alguém de fora olhasse, né, um pouco melhor para gastar o tempo que for necessário debatendo possibilidades dentro dessa propriedade, mas tentar buscar sanar o desafio que ele está tendo com uma outra atitude, e não aumentando a sala de espera e aumentando a permanência das vacas em pé dentro da sala de espera. Tá? E esse assunto, vamos dizer assim, né? E esse assunto de recurso, como ele é muito polêmico, né? Agora, se a gente pensar pelo seguinte, colocar todos os animais dentro de uma sala de espera, eu deduzi que seria aí para poder resfriar esses animais, né? Uhum. Provavelmente a propriedade não teria separação de lote, não teria altas de vacas, altas de baixo. Uhum. Vê como que vamos dizer, assim, essa questão de recurso ela é muito polêmica, né? É A gente bem olhar polêmico. assim, no caso de ordenha, de sala, de separação de lote, de questão genético, de alimentação. Olha, é fácil de encher as duas mãos com temas, né, com itens, né? É. Porque a ideia não é trazer resposta, a ideia é dizer, pessoal, cara, tem muita coisa para se pensar dentro de uma propriedade para não utilizar recursos da forma errada. Tá? E aí, assim, ó, Por isso que para quem está nos assistindo, pô, gurizada, vamos falar sobre um tema mais específico na próxima? Claro que podemos organizar, assim como a gente fez em outras lives, organizamos só sobre resfriamento, só sobre qualidade de leite, só sobre coleta de amostra, entende? Dá para a gente fazer isso. Mas o que, que acontece, Caio? Nessa propriedade que a gente estava conversando, ou seja, a gente até agora só falou da sala de espera, né? sim. E quanto dinheiro o cara deixou de receber se tivesse feito esse investimento? Coloca isso num cantinho, tá? A partir do momento que ele não resolveu o problema dele, ou seja, gastando, tirando do bolso, né, olhando na carteira dele só 10% do que ele poderia investir para melhorar a característica do manejo de ordenha dentro da propriedade, ele acabou não mudando a característica de utilização de pessoas, né? Então, o que, que acontece? Então, eu não estou utilizando, não estou otimizando só o tempo da vaca para a vaca produzir mais leite. Eu estou otimizando também o tempo das pessoas dentro do projeto. E Remunera isso ainda. deixa o custo operacional mais inflamado, né? Exatamente. Exatamente. Então, o que, que acontece assim, ó? Porque mais importante do que quantas vacas eu consigo colocar e retirar de dentro de uma sala de ordenha por hora, ou seja, quantas vacas passam por dentro de uma sala de ordenha por hora, mais importante do que isso, que realmente tem resultado e é o que as propriedades deveriam olhar, é quantas vacas hora homem utilizado deve ser feito, né? E aí a gente estava, esse dia nós estávamos fazendo essa análise ali no, como é que é o nome do teu cliente lá ixi, lá onde nós estávamos no aniversário do rapaz lá, aquela noite que nós estávamos lá na Karen, Agora fugiu da cabeça. na Karen, lá Mas em, aquele.
Isso, em Teixeira, né? Em Teixeira, lá em Teixeira Soares. Nós estava lá e a gente começou a analisar quantas vacas por hora homem utilizado. Ela com equipamento de meia dúzia de conjunto estava sendo muito mais eficiente do que um equipamento com mais do que o dobro da quantidade de conjuntos numa propriedade da região, entende? Então é a forma com a qual a gente estrutura. E isso vem ao encontro do que tu falou. O equipamento de ordenha é para otimizar a questão daquela propriedade. Então é você se comparar com você mesmo, tá? E Aí cada propriedade vai ter uma característica diferente, né? Não, não tem como ser como diferente. um belo exemplo foi São Antonici, né? Exatamente, exatamente. É, Seu- o senhor Antonici, quando a gente esteve lá, acho que foi a última vez que eu tive na propriedade, pessoalmente, depois a gente conversou. Bom, acho que foi uma das propriedades que a gente mais utilizou, mais investiu horas planejando investimento da história, né, cara? E aí o que que Foi. acontece? Um belo dia nós chegamos lá, ele já estava com mais de um ano de projeto, ele fez um compost barn novo, fez uma sala de ordenha nova, e aí ele disse assim, um belo dia eu acordei com um sonho. Aí veio esse gordinho aí e botou ele no papel para mim. Aí depois a gente debateu um monte para fazer sair do papel. E hoje está aqui, né? E a gente tem uma Como ele gratidão disse, muito grande. Oi? a mulher dele disse que ele era louco, né? A dona Marisa. Sim, Os vizinhos disseram que ele ia quebrar, né? sim, sim, E sim. o projeto estava lá, né? Cara, e eu fico muito feliz de ter participado daquele projeto. A gente aprendeu muito ali também, né? E ali Uhum, a gente procurou aonde ele colocar, acho que cada centavo do dinheiro dele, né, cara, ajudar ele naquele projeto, né? sim, Otimizar o máximo possível de recursos, né? Pensamos no exatamente. segundo projeto, pensamos em desenvolver um projeto e nos deu a oportunidade. E baita de uma obra, ó. Grande É. amigo seu Tony C, cara. E foi além só do projeto em si, né? A gente ajudou a olhar a propriedade como um todo, como normalmente a gente faz, né? Aí Sim. a gente já conversou um pouco de vaca na sala de espera, conversou um pouco de pessoas, né? Então, se a gente pegar e otimizasse a utilização do tempo dessas pessoas, elas poderiam fazer várias coisas na propriedade com o tempo economizado, inclusive descansar, se fosse o caso. Vai que Sim. essas pessoas tivessem com uma carga horária muito inchada, daqui a pouco aquela era a diferença entre o cara fazer um bom trabalho enquanto está fazendo o sistema de ordenha, o processo de ordenha, fazer ou não um bom trabalho, porque o cara estressado, indignado com a vida, cansado, ele não vai fazer um manejo de pré, pós-dip, condução de vaca, e a ordenha em si com qualidade. Então, isso poderia melhorar muito a qualidade do maior recurso, um dos maiores recursos, que é o recurso do ser humano, né? Aí vem E a isso é muito, questão. Oi, pode falar. isso é muito, isso é muito interessante, Fábio. Um exemplo que tive agora à tarde, né? Pô, já está indo para o mês 4, quase na metade do mês 4, né? Uhum, Peraí, deixa eu olhar na minha agenda o que eu já fiz esse ano, né? Então, é a otimização de tempo. Eu acho que esse é o grande gargalo de todas as propriedades, todas as empresas, de quase todas, 99,9% das pessoas, né? uhum, Olhar o que já foi feito e procurar melhorar o que está sendo feito, né? exatamente. O que você acha? E às vezes é sem tirar dinheiro do bolso, né? Sem tirar dinheiro do bolso, né? A grande maioria Duas das horas de vezes descanso, 2 horas de descanso a mais por dia, né? Qual exatamente. colono aí, como diz aí por lá mais pro sul, qual colono que não quer ter isso, né? Meu Deus do céu. Aí, como diz um pouquinho mais para cima do país, qual fazendeiro que não quer isso aí da propriedade? Dá, Levanta dá, 5 horas, imagina 2 horas depois do almoço para poder cestear. Isso deve ser dá, um sonho de qualquer pessoa, né? dá até para aumentar a família, se for o caso, né? Então, o que que acontece São, assim, ó, estão otimizando o tempo. estão otimizando o tempo, pai. Aí a gente entra para a questão do custo operacional dos equipamentos, né? O quanto custa tu manter 1 hora a mais por ordenha, 2 horas a mais no dia, ou 3 horas a mais no dia, um equipamento de ordenha funcionando, né? Aí, Sim. energia,
óleo para lubrificação, sabe? É, aí você começa a remunerar, né? A redução do custo operacional dos equipamentos. Começa a remunerar a otimização da mão de obra das pessoas, tá? Pega lá, bota, porque uma das coisas que o pessoal coloca muito no custo do leite é remuneração sobre o capital investido em máquina, em vaca, oportunidade da terra. Mas por que não colocar a remuneração do capital investido em ser humano, né? Coloca isso lá, porque ele pode estar, se ele não for descansar, ele vai estar tendo uma atividade rentável em outro lugar da propriedade. Ele vai estar otimizando alguma renda em outro lugar da propriedade, se ele economizou na hora da ordenha. E aí ele não foi descansar. Tá? E aí os litros de leite que a vaca pode te entregar mais, ficando menos tempo na sala de espera, pega esses recursos e faz a conta certinho, vê se ele não pagava o investimento do equipamento de ordenha que tu estava fazendo, né, propondo para ele para transformar aquele pequeno local da propriedade que faz a colheita na propriedade. E é isso que talvez as pessoas acabam não olhando. Não, isso é papo de vendedor. Não, cara, isso é consultoria. A gente está te dando uma consultoria para te ajudar você a enxergar esse tipo de situação. Né? Aí vem o cara e diz, não, não, faz isso, faz aquilo, troca o equipamento. E basicamente oferece um equipamento quase igual que ele já tem. Ele troca 6 por meia dúzia. Aí quando vem a terceira pessoa, que aí é o vendedor mesmo, né? O cara que. Não é o vendedor, é o cara que quer resolver o problema dele, não o problema da propriedade. Não, aqui, ó, com 10% do que esses loucos estão fazendo tu gastar, tu resolve o teu problema. Cara, não resolveu o problema. Ele deu aquela tapeada e o problema dele ele não resolveu. Entende? E ele não mudou, ele deixou de ganhar a diminuição de tempo das vacas na sala de espera, ele deixou de ganhar a melhoria da qualidade da mão de obra utilizada na atividade ordenha, e ele deixou de ganhar a diminuição dos recursos investidos no tempo operacional do equipamento, lubrificação, energia, desgaste do equipamento e tudo mais. Só isso, se você pegar e somar, provavelmente ia dar o valor da prestação, porque normalmente aí usa o custo de oportunidade de um financiamento bancário, né? Normalmente é para 10 anos, né? Ah, não, mas eu tenho dinheiro, vou pagar à vista, não tem problema. Esse dinheiro ele fez de alguma forma, coloca o custo de Sim. oportunidade disso, fatalmente ele ia, nos 10 anos, ele ia pagar o investimento e ia sobrar dinheiro. Mas vamos dizer que pagasse só o equipamento. Ele ia ter pessoas mais felizes, ia ter vaca mais saudável, vaca durando mais na propriedade, tá? Equipamento com uma redução significativa no custo de manutenção, porque está sendo utilizado um menor período. Então, né, não é só o custo operacional, mas sim a longevidade do próprio equipamento. Então, são essas as situações assim que a gente pede para o pessoal analisar quando se fala em gastar. Não é simplesmente olhar o quanto está tirando da conta bancária, o quanto está colocando no cheque ou o quanto está pagando no boleto. É o algo a mais que a propriedade pode trazer. Se fizer investimento e não tentar economizar recurso gastando da forma errada. Entende? É mais ou menos nessa linha de pensamento aí que a gente buscou fazer esse bate-papo de hoje, né, cara? E até uma coisa muito interessante, sabe, que foi na decisão quando eu tentei fazer administração, né, há quase 10 anos atrás. Tive a oportunidade de conhecer um consultor técnico de gestão, né, que estava na consultoria numa empresa de ônibus aqui da cidade. Isso está em torno de uns 15 anos atrás, uns 16 anos atrás quase. E esse cara, ele falou muito de gestão, né? Então, e essa gestão que eu lá atrás ele comentou que a gente tenta emplacar nas propriedades, todas as visitas que a gente fez, teve a oportunidade de fazer nesses últimos anos, que essa gestão vai mudar a propriedade, que essa gestão que muda a vida. Até eu estava pensando agora, Fábio,
Dá para a gente marcar. Se alguém aí que está assistindo a live, ou algum consultor, né, agropecuário, enfim, que trabalha nessa área, né, área agrícola, a área pecuária, fazendo consultoria financeira para as propriedades, dá para a gente marcar uma live com uma pessoa dessa. Com Porque esse certeza. assunto sempre foi polêmico e sempre vai continuar sendo polêmico, né? Como a pessoa gastar o dinheiro dela, como a oportunidade de investimento, é um tema legal de se pensar. Tá, tem aí, ó. Eu tava dando, enquanto tava falando aqui, tem um cara que eu conheço há bastante tempo aí, a gente sempre respeitou muito o trabalho mútuo, vamos dizer assim, o Hugo Zardo Filho, né? É, ele é hoje não, desde que eu conheci ele, desde que eu conheci a Granja Tiqueleira em Carlos Barbosa, né? Ele é o assistente o assistente técnico da propriedade, é o responsável por toda a parte técnica da propriedade, ele é médico veterinário, né? E, e claro que tem todo o mérito da propriedade em si, mas tem muito do DNA do Hugo Zardo desde quando a propriedade começou e ser o que ela é hoje, né? Então é produzir o que ela produz hoje e então daqui a pouco se ele topa, manda um alô para nós aí. Quem sabe uma hora dessa a gente faz um bate-papo aí, né, Hugo? Qualquer coisa, prenda o grito aí, vamos trocar uma ideia, cara. E é muito boa a ideia do Caio. Tá? Porque isso é muito interessante, porque, cara, é muito bom falar disso aí. A gente falar Uhum. de investimento. Porque tem muitas pessoas que entende de gestão, tá aplicando isso dentro da propriedade, né? Outras pessoas, ela sabe que ela precisa fazer pensar em recurso, de forma de usar o recurso, mas usa da forma errada, ou deixa de usar por medo de alguma coisa ou outra. Mas o mundo que a gente está vivendo está muito acelerado, né? Ou você Uhum. corre junto com ele, ou você fica para trás, não consegue pegar a rabeira mais. O que que acontece assim, Caio? Existem coisas, a gente falou, né? Ficamos em torno, vamos dizer assim, dessa experiência que a gente vivenciou nessa propriedade que tu foi lá para sugerir um equipamento de ordenha com uma formatação X e acabou o camarada não querendo gastar e não investir recurso e acabou, de certa forma, sendo um pouco mais complicada a vida dele, né? Aqui, deixa eu ver. Mais interessante que o investimento físico em equipamento, é interessante investir em conhecimento. Assim, o produtor abre a visão para todo o resto. Minha opinião é parabéns pela live. Opa, muito obrigado. Adriano Gren Adriano, é o cara, proprietário da Gren Par Metalúrgica, parceiro alô, nosso aí. Adriano, muito obrigado aí, seja bem-vindo, né? Faz horas que tu está aí com nós. Obrigado pela tua colaboração aí. Jonas Martins Machado, ô, meu irmão Jonas. Produtor de Grande leite Jonas, abraço, precisa, hein? Jonas. Ah, olha aí, ó, Triunfo Metalúrgica. Produtor de leite precisa enxergar sua ordenhadeira com os mesmos olhos que o produtor de soja vê e escolhe sua colheitadeira. A hora da ordenha é similar à hora da colheita. Perfeito, cara. Perfeito. É, Eu, eu optei, assim, essa questão que o Jonas falou, é uma coisa que sempre, eu uso uma coisa bem similar disso daí, sabe? uhum, Pessoal, não me entenda mal, né? Não sou machista e não tô chamando de ninguém machista, né? Mas é uma percepção, né? Quando é o cara que faz a ordenha, ele coloca um baita no equipamento, que é o dono da propriedade, que está ali, faz a ordenha, ele trata aquilo com carinho. Quando é a mulher dele, a mulher não tem a voz ativa, não chama para as conversas, o cara coloca um equipamento um pouco inferior. É quando é a mulher que está na frente, é ela que decide as coisas, é uma baita da ordenha. Quando tem uma. É incrível, né? E quando tem uma rotatividade alta de funcionário na propriedade, que o funcionário ele acaba não tendo uma voz ativa também em algumas decisões, a gente conhece muitas propriedades que o funcionário tem uma baita voz ativa, que dá a decisão, e muitas decisões certas, tem um equipamento bom. E é o que o Jonas sempre ele fala quase na veia, fala na veia, né? É, os produtores precisam olhar de forma diferente para o equipamento de ordenha.
E Uhum. relativamente é quase isso, cara. Esses últimos 7 anos aí, quando o cara ele só compra e nem olha para nada, né, ele não se importa pela qualidade. Quando ele está ali envolvido, ele faz ordenha, ele se importa com a qualidade, sabe? É, Mas o eu, Jonas está sempre na colocação dele, cara. eu sempre... Não, o Jonas ele é muito cirúrgico, né? Quando ele fala, ele sempre muito feliz nas colocações que ele faz. Um abração aí, Jonas. Obrigado também pela tua colaboração e o carinho que tu sempre tem pela gente aí. Desculpa. Eu sempre uso uma, um exemplo que eu vivenciei numa feira lá em Três Passos uma vez. Ah, pronto, aí os caras, ó, o gordinho tá tossindo para não falar besteira, né? O que que acontece, cara? Você se empolgou na hora que eu falei do machismo aí, tia. É, Você se segurou não, para dar risada. não, mas o que que acontece, cara? Assim, ó, eu tava no stand lá, e aí chegou um casal, né? Um casal relativamente novo e tudo mais, e o cara com um boné da Case, assim, aquele boné bonito, assim, que todo mundo quer ter, né? Procurando equipamento de ordem em balde ou pé. Quando eu falei o valor, na época, sei lá, era 3.500, 3.700 reais uma balde ou pé, o cara quase me matou. Não, isso é muito caro, vocês são loucos. E eu escutei. Opinião, cara, a gente tem que escutar, é. Embora eu seja muito falador, né? Então a gente tem a boca grande, tá sempre falando bastante coisa, a gente tem que tentar usar os ouvidos mais, por isso que a gente tem duas orelhas, não escutar mais, falar menos. Mas quando é para tentar ajudar os outros, a gente acaba falando um pouquinho mais do que deve, gente. Mas o que que acontece assim? O cara, assim, ó, ele foi quase que mal educado comigo no sentido de dizer que estava muito caro o equipamento. Aí tu enxergava no semblante da esposa dele assim que ela estava precisando de ajuda, né? Aí eu disse assim para ele, eu digo, o senhor não leva a mal, mas não é o senhor que faz ordenhas. Não, não, estou procurando para minha esposa. Eu digo, mas então o senhor não gosta dela, né? Como assim? Como assim? Digo, o senhor por um acaso comprou algum equipamento na Case hoje? Sim, sim, comprei um trator lá, assim, assim. Pagou quanto? Me falou o valor. Digo, o senhor já fez a conta de quantos equipamentos de ordem em balde ao pé o senhor comprou para o senhor hoje e não quer comprar uma para sua mulher melhorar um pouquinho a vida? Quem sabe sobrar mais tempo para ela, para você, se for o caso, até aumentar a família. Cara, o cara quase me bateu, né? E a mulher Não, olhava para mim ele assim, sabe que ele está errado, né? a mulher olhava para mim nos olhos dela, olhava e dizia, ainda bem que alguém enfrentou ele, né? Ainda bem que alguém falou, porque sei lá quantos estandes ele já tinha passado para tentar sugar, 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 sugar e comprar o equipamento mais barato do mundo. Entende? Então isso é uma grande verdade que tu fala, às vezes o pessoal não quer investir porque não é ele que está fazendo, né? Mas E, também existem outras propriedades, né? Lá de Teixeira Soares é um exemplo, né? Aonde os filhos têm um quarto na sala de ordenha, né? A gurizada sim. pequenininha lá, né? Cara, os molequinhos acordam de madrugada, 4 horas, 4:30 da manhã, e vão para a sala de ordenha junto com a mãe para fazer a ordenha. E vão ser excelentes produtores de leite. Por quê? Porque a família chegou no momento certo e investiu da forma correta. E fez um projeto muito bem feito e fez certo na primeira vez. Entende? E, Semana passada a gente estava conversando, o dia que eu fiz a live com a professora Liliane Lázaro também, a gente conversou bastante sobre isso, né? As propriedades que não querem investir, né? Em estrutura, não querem investir em equipamento, não querem investir em melhoria da qualidade da mão de obra utilizada e acabam perdendo os filhos para o mundo, né? A partir do momento que a pessoa investe o recurso da forma certa para não ter custo, né? Os filhos começam a olhar melhor para a propriedade e retornam ou ficam na propriedade, não saem da propriedade. Pode até construir uma vida separada, né? Fazer uma atividade separada, que eu usei o exemplo do Daniel Kussler, lá da Agropecuária Sol Nascente de Ibirubá, que ele voltou, ele não saiu da propriedade, ele decidiu ficar na propriedade, mas continuou com o projeto dele, que é investimento. Ele é especialista, né, ele é investidor no mercado de ações, ele dá consultoria, né, ele tem uma empresa, né?
para dar consultoria em quem quer investir em ações. Então, ele é excelente no que faz e, cara, ele é produtor de leite, né? Então, quando se fala em investir dinheiro na propriedade, a gente tem que pensar da seguinte forma: ou você faz, né? Eu acho que o maior recurso que você tem que utilizar bem é você. É o que eu comentei no início lá Sim. do nosso bate-papo, né? Porque ou tu faz tudo na propriedade também para atender o leite, ou você se define como produtor e tudo que tu faz na propriedade é em função do leite, né? E aí é onde tu acaba tendo resultado na atividade leiteira. Ah, mas não, então o cara não pode? Não. O cara pode ter outras atividades, mas para ser bom produtor de leite, ele tem que ser exímio produtor de comida. Então ele tem que ser um excelente agricultor, né? Um produtor de comida, Um, né? um produtor de leite, ou um produtor rural, um produtor agrícola, vamos dizer assim, um produtor rural, ele tem que ser um baita do empresário. Ele tem que Exatamente. olhar, ele tem que olhar a forma a propriedade dele como uma empresa. Não uma chácara, uma fazenda, uma empresa. Porque quantas vezes eu chegar na propriedade, o cara, uma vez, lá em Ampere, né, o cara falou assim, eu vou aterrar aquele tanque, tinha um tanque, uma lagoa de peixe, né, um Uhum. açude, eu vou aterrar o tanque ali para poder fazer o meu compost ali em cima. Entendi, mas você é doido, eu falei para ele, né, a mulher dele estalou o olho, né, você por quê? Cara, você vai gastar quase 1 milhão aqui embaixo, né, aqui na beira do rio, escondido, né, você vai fazer um crime ambiental, que é aterrar um tanque desse. Agora vamos pensar o seguinte, né? Faça esse barracão lá em cima, perto dos aviários. Ele tinha dois aviários, né? Faça lá em Uhum. cima. Para começar, a tua propriedade já valoriza uns 500, 600 mil reais, fora o investimento da estrutura que você vai fazer. Ele deu uma pensada, é verdade. É E verdade. só de fazer lá em cima, então o cara falou assim, depois ele fez a construção, né? Aí Uhum. todo mundo que passa perto, de longe, você olha aquela obra imponente, obra bonita, né? Que é uma estrutura, né? Aí lá conversamos. Se eu tivesse feito, eu tinha feito coisa errada, cara. É Só verdade. aqui a obra ficou muito melhor. Não aterrei, coloquei até mais peixe lá no açude. Tá perto de casa, tá bonito lá, continua bonito lá ainda. A minha propriedade aqui ficou muito melhor, assim, muito melhor estruturada pela decisão que você me ajudou a tomar. Então não é só o cara lá achar que ele vai fazer um investimento, né? É sentar, olhar e pensar em todas as variáveis, né? Lugar de construção, o que ele vai investir, como que ele vai investir, quando ele vai investir. Então, sempre eu costumo falar nas minhas visitas, né? Seja um empresário. Sempre falo, dinheiro não dá em árvore. A gente tem que saber ganhar ele e saber investir e reinvestir ele na hora certa. Exatamente. E o mais importante, né? Acho que o pessoal, de novo, isso é polêmico, isso a gente respeita a opinião de todo mundo. A gente sabe que existem várias escolas, existem vários pontos de vista, mas tem que desmistificar um pouco o fato de que o camarada está chegando lá só para querer te vender alguma coisa, entende? Não é raro a gente chegar nas propriedades e a gente perceber que naquele exato momento, às vezes, é algo o que o cara precisa para resolver a dor que ele está sentindo naquele momento, não tem nada a ver com o que a gente vende, né, cara? Sim. Talvez o cara chega lá e diz assim, pô, cara, tu precisa de tudo, menos o que eu tenho para te vender hoje, porque o que tu precisa é outra situação, é isso, aquilo, aquele outro, né? E os caras Então, ficam bravos com a gente, né? ficam, ficam Ficam bravos, bravos com a gente. te Você tapa de pede, novo. você tá ajudando a pessoa, está mostrando ela outros caminhos. A gente sabe que todo mundo tem opinião, que cada um tem o direito de fazer o que quiser, né? Mas a Uhum. gente conhece, vamos dizer assim, conhece a atividade, vive da atividade, tá no meio, e a gente sempre fala, né, Fábio? A gente, nas nossas conversas, na própria empresa, nas reuniões internas que a gente faz, que a gente não vende, né? Que a gente Não, chega, prospecta o produto, apresenta a empresa e pergunta, quer comprar ou não quer, né? Porque nenhum dos colegas, né, muito menos a gente, é tirador de pedido, né? Quer esforçar uma venda, né?
Aí a Uhum. venda acontece naturalmente, às vezes nas próprias feiras, né? Aí o pessoal assim, não, mas eu quero comprar. Ah, então tá bom. Era aí, tem certeza que é isso mesmo que você quer adquirir, que vai ser teu investimento? Não, agora eu tenho, né? Um exemplo, agora aconteceu, o pessoal chegou pedindo um equipamento de ordenha com 5 conjuntos. Aí começamos a analisar, conversamos, não, mas eu estou com pressa, não, não. Vendemos um equipamento com 4 conjuntos para ele. Não, mas vocês são loucos? Não, não, é uma venda de menor valor, não. Para o senhor é a venda de melhor valor de investimento que o senhor está fazendo. Por quê? Né? É cientificamente comprovado que um equipamento de ordenha deveria ser vendido sempre com múltiplo de 4. Existe pesquisa que comprova isso. Que o múltiplo de 4 ele otimiza a utilização da pessoa que está fazendo a atividade da ordenha em si. Quando você coloca o quinto conjunto para tentar melhorar o tempo de ordenha, ou seja, a quantidade de vacas que passa por dentro de uma sala de ordenha durante uma hora, né, você pode causar sobre-ordenha até 25% do teu rebanho, seja ele qual for o tamanho dele, quanto maior, pior fica, né? A pessoa que está ali cansa muito mais rápido, né? E o nível de atenção e de qualidade da mão de obra dela investida piora. E aí, não é aritmética essa conta, né? Porque eu botei mais um conjunto, dá para fazer regra de 3, né? Não, porque é uma Sim. vaca a mais para entrar e uma vaca a mais para sair. E se o cara fez rampa, então nem se fala, a gente fala muito isso. Ou se fez a sala de espera ao contrário, a inclinação ao contrário, que o cara tem que sair e voltar, ou seja, utilizou o recurso da forma errada e aumentou o custo dele para o resto da vida. Então, a gente fala muito isso e o pessoal se surpreende. Não, para lá um pouquinho, tu não quer fazer uma venda com valor agregado maior? Não, eu quero fazer a venda certa, né? Então, é nesse E sentido aí que... aconteceu um caso bem parecido comigo, isso no ano passado, aqui em Imbituva. Lá do pessoal o Anderson e a Jane Siling, Rancho Siling, baita nos clientes, gente boa. Se estiver escutando, um abraço para vocês aí. A gente, além de, assim, cliente nosso, se torna amigos aí. É Ah, verdade. conheci-lo há 5 anos atrás, né? O pessoal fizemos uma visita à propriedade, não compraram, né, na época, e me procurou ano passado. É até interessante que tava eles me mandando mensagem, tipo assim, eu te conheço, né? Conversando comigo, como me conhecesse, eu não lembrava deles. Ah, vou fazer uma visita pessoalmente. Cheguei lá na propriedade, mas aqui eu conheço, né? E não me lembrava. E aí eles, com uma quantidade X de animais, querendo fazer um investimento, que eles precisavam adquirir um sistema novo de ordenha, e eles queriam comprar a ordenha errada. Gente, mas espera lá, mas por que dessa ordenha? Eu fui entender o porquê deles, né? Assim, que ele, não era a real necessidade deles, o que eles queriam comprar. Aí o que eles me falaram, mas a concorrência me falou, se eu não colocar esse equipamento desse jeito, ou colocar o dobro de equipamento de uma vez só, eu não consigo, não dá certo. Aí eles queriam comprar uma máquina completa, com nível de automação, com medição e extração, mas o recurso estava apertado. Eles, no momento, não estavam liberando recurso financeiro nos bancos, né? Uhum. E aí eu falei assim, não é bem assim. Agora, deixa eu explicar um pouco para vocês da questão do sistema de ordenha. Eles precisavam, a máquina ideal no consenso que a gente chegou foi uma máquina de 8 conjuntos, né? Uhum. Mas a ânsia deles comprar o equipamento que eles realmente estavam assim, com o sapato apertado, sabe? Mas eu vou ter que comprar porque a concorrência de vocês falou, o meu vizinho falou que se eu quiser colocar automação depois, não tem como eu colocar. Ou eu coloco automação agora, ou não coloco mais. Não, Anderson, não, velho. Coloca a máquina, são duas coisas diferentes, né, Fábio? A Uhum. automação, vocês me explanassem um pouco isso depois, o sistema de ordenha e automação, né? São duas coisas diferentes. Aí acabei explicando para ele da máquina, ele colocou a máquina que realmente resolveu a necessidade dele, e agora, para o final do ano, ele conseguiu um recurso, né? E colocou automação. Até lá foi um gerenciamento também, um Sysmax. Cara, Uhum. fantástica a propriedade. Mas o porquê que ele conseguiu colocar essa máquina no dimensionamento certo? Porque eu tive a humildade, a seriedade de falar para ele: coloca a máquina que você realmente precisa.
para mim, como consultor comercial para a empresa, teoricamente foi uma venda, mas não foi uma venda de brilhar o olho no primeiro momento, né? Porque ele Uhum. precisou de se deslocar lá para montar a máquina sem automação. Então, o custo logístico da empresa fica um pouco mais inchado, mas a gente sabia que aquilo ali ia resolver o problema do cliente e o cliente ia ficar com a máquina que ele precisava, né? Aí depois o grande grandão, né? Esse é uma lenda da montagem. Aí voltou lá na propriedade, né? Depois de uns 4, 5 meses, conseguimos um recurso rápido no banco, e aí fez a instalação lá da automação. Cara, e é vender. Tem um comentário aqui do Júlio Giacomo, é atender a necessidade do cliente. Atender a Isso aí. real necessidade que o cliente precisa. Mas assim, né, Júlio? Poucas pessoas que têm essa hombridade de fazer isso, né? O Fábio, com seus 20 e poucos anos de carreira, deve ter percebido muito, vivenciado muito isso, né, Fábio? Estamos indo para quase 30 já, né? Então, é que eu não tenho cabelo branco, é a barba branca, teve uma inversão aqui. A gravidade é maior aqui para essas bandas, né? Eu também não vou ficar com cabelo branco, tá? Sim, não vai ter Não vai estar cabelo. caindo tudo É, na Caio, barba. a gente tá se encaminhando aí para 1 hora e meia já de bate-papo, e se nos der trela, quem nos conhece sabe que a gente vai há bastante tempo, mas acho muito importante isso que tu falou no sentido de separar as coisas, né? O equipamento de ordenha e automação são coisas diferentes. E a gente tem se deparado muito no campo o fato de que dizer, ah, não, vamos automatizar o teu equipamento para você melhorar o teu tempo de ordenha. Isso não é bem verdade. Isso pode ser, Não, isso pode ser um benefício secundário de você colocar uma automação. O que é automação? Né? Automação é colocar um braço extrator de teteira, né? Normalmente ele vem linkado com um kit de pulsação eletrônica e medição eletrônica de leite, porque se otimiza o investimento quando se faz dessa forma, e embora existam várias configurações, independente da empresa que tu vai lançar a mão desse investimento de automação, né? Mas o carro-chefe é a medição eletrônica do leite, entre outros atributos que cada empresa oferece ou cada painel oferece. A pulsação eletrônica, que também existem vários benefícios em relação a isso, e o sacador automático de teteira, que foi criado mundialmente para eliminar o erro humano da sobreordenha. É para isso que um sacador de teteira, uma automação funciona, né? Por quê? Porque como a gente falou muito em pessoas, né, utilizar o recurso, o melhor recurso que se tem, né, na atividade leiteira para fazer jus à qualidade genética que a gente coloca nas vacas é a utilização dos recursos humanos, né, das pessoas. Então, a pessoa ela não tem condição, ela não tem obrigação de acordar todo dia com a maior felicidade do mundo, né? E mesmo que ela acorde e vá trabalhar motivada, pode que aconteça algumas coisas ah, que façam com que ela diminua o seu rendimento e principalmente o tempo que a ordenha dura, né? Que a ordenha vai ocorrer. Quanto maior o tempo, menor é a eficiência da mão de obra utilizada. E às vezes, por mais eficiente que o camarada o ordenhador possa ser, ele pode ter algum descuido ou algum desafio. Uma máquina com 4 conjuntos termina a primeira e a quarta vaca. Qual que ele tira primeiro o conjunto de ordenha? E ele está sendo eficiente, ele só precisa tomar uma decisão. Ele não tem como espichar 4 metros e pouco de braço e retirar os 2 conjuntos ao mesmo tempo. Então, o sacador automático de teteira, a automação, ele serve para isso. É, primeiro, eliminar o erro humano da possibilidade da sobreordenha. Se ele fez todo o manejo de colocação do conjunto de ordenha no momento certo e tudo mais, o sacador de teteira vai dar a oportunidade da vaca mandar na retirada do conjunto de ordenha, e não mais o ordenhador de tomar a decisão de ele retirar o conjunto de ordenha no momento que ele quiser. E normalmente o investimento em automação, ele se configura praticamente no dobro do valor da estrutura mecânica da máquina. Então, sim. o que a gente tem feito é estruturar um equipamento básico
né, mecânico, fazendo com que atenda toda a necessidade para aquela propriedade e deixar ele pronto para receber uma automação. E, se for o caso, num segundo momento, uma informatização, que são coisas diferentes. Medição eletrônica de leite faz parte da informatização, mas ela por si só não é uma informatização. A informatização, ela vem quando você linka tudo isso com um software de gerenciamento que vai buscar do equipamento de ordenha os dados eletrônicos que a máquina, um equipamento de ordenha, e cada painel pode dar, né? E no nosso caso, a gente tem duas configurações, uma mais simples e uma mais completa, que pode ser linkada à informatização. Tá? Então, de uma forma bastante sucinta, grosseira, é mais ou menos essa é a diferença que tem entre uma questão básica de dimensionamento de um equipamento de ordenha para coletar o leite da vaca, que a vaca quer nos entregar, e a gente embarcar ou não um sistema de automação e depois uma informatização. Uma coisa muito interessante que eu aprendi nesse mercado de ordenha foi a dificuldade de achar informação sobre a ordenhadeira. Sei que hoje você olha aí você procura na internet sobre motor de trator, motor de carro, injeção. Cara, você tem punhado de documento, você tem punhado, assim, montes e montes de informação. E de ordenhadeira não tem. Sabe, nesses últimos anos aí como técnico, né, eu olho muito para o lado técnico do sistema, de qualquer coisa que eu vou fazer, eu procuro entender para estar no meio, né, mas você não tem informação. E toda a gente teve agora há pouco tempo, né, um mês e pouco, aí o grande Dante, né, aquilo é uma lenda da ordenhadeira. Dados muito antigos e sem renovação, sem um conteúdo mais atualizado, né, Fábio? Uma coisa e isso leva como assim essa indecisão de compra que o Anderson teve lá, porque se ele não tem informação, ele não tem base de dados e é diferente a informação verdadeira, né? Eu levei para ele a informação, ó, é assim que se faz. E da informação que o vizinho, que o outro consultor foi levar para ele, né? Porque a informação que as outras pessoas foram levar para ele é a informação que eles queriam que ele acreditasse, não a informação que ele deveria de ter, né? Uma coisa, cara, assim, é muito interessante isso que tu tá falando, Caio. Hoje à tarde eu tive um momento aí de conversar com um grande amigo de décadas que a gente tem, né? Amigo e parceiro nosso de trabalho aí do Jonas também, que é o Carlos Machado, né? Então, que eu conheço, sim, o Carlos Machado e Osmar Redin são os coautores do livro Sistemas de Ordenha, que é a publicação mais acessível e recente que se tem em equipamento de ordenha no Brasil hoje, é o livro deles, né? Então, que é o livro... que todos os produtores de leite deveriam comprar aquele livro. Ó, se o Carlos Machado está escutando eu aí, depois ele manda uma comissãozinha aí, uma brincadeira à parte. Mas todos os produtores, o vendedor não perde o jeito, né, Tchê? O cara perde o parceiro, mas não perde a piada, né? Não pode perder, né? Mas todos os produtores de leite, todo técnico de ordenhadeira tinha que pegar aquele livro e ler pelo menos 3 vezes. Aí para poder entender um pouco dessa área, né? Sim. E aí o que acontece, né, Caio? É muito interessante isso que a gente está falando. Eu estou de costa aqui, ó, que vou... Aqui ele, ó. Tá? Aí o meu não está em mãos aqui, mas o teu tem uma coisa que eu não tenho. O teu tem um autógrafo aí do Carlos aí, né? Tem, ó. Graças a Deus isso aqui é para poucos, né? Então, isso é um dos patrimônios que os recursos bem utilizados nos dão, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, tá aqui o Osmar Redin e esse aqui, Carlos Machado, né? Então, o que acontece assim, ó? E afora isso, existe um movimento muito grande já de alguns anos aqui no Sul, que é
a CIEPEL, né, a Comissão das Indústrias Produtoras de Equipamentos de Ordenha para Atividade Leiteira e Afins, que é também uma bandeira levantada pelo Machado, e a gente faz parte dessa comissão. A gente vem trabalhando aí nos últimos anos incessantemente para quê? Para fazer com que os equipamentos de ordenha cada vez mais no Brasil sejam normatizados, né? E aí, e para ir um pouco, né, que nem o Jonas está comentando aqui, a falta de informação vem de encontro e caminha paralelamente à falta de conhecimento. Infelizmente, muitas empresas veem primordialmente o quanto podem lucrar nesse mercado. Se preocupa com o que precisa para ele, não nele, né? Então, ou seja, esse trabalho que a gente vem fazendo aí é exatamente para normatizar os equipamentos de ordenha e transferir um pouco do que está aqui nesse livro para a realidade, né? Então, e prospectar isso, fazer com que os equipamentos de ordenha que estejam presentes no mercado tenham certificação, sejam realmente testados, tenham uma base de estrutura de instalação muito bem feita, né? Então a gente tem feito esse trabalho muito grande, é uma honra muito grande poder estar participando de toda essa equipe. São várias empresas que estão participando da CIEPEL e a gente quebra muito pau lá dentro, cara. A gente fala muita coisa assim para fazer com que a coisa funcione, sabe? E a gente está tendo um E resultado muito bom. isso é que eu vejo, né? Que tá o quê? Com uns 2 anos e meio a 3 também já, né? Exatamente. Que nem essa... Só que a estrada, né, do Machado aí, com a contribuição que ele tem dado para o equipamento de ordenha nacional, né, dentro do Brasil, né, ela tem mais de 30 anos a história do Machado, né? E felizmente boa parte desses 30 anos eu acompanho e estou junto também, dentre tantos outros profissionais que estamos juntos no mesmo barco aí. Não só no mesmo mar, como no mesmo barco também. Caio, eu admiro muito, oi, pode falar. eu admiro muito o Machado pela, assim, pela coragem dele publicar um livro desse, sabe? Isso, Uhum, cara, é muito fácil você publicar um livro onde tem bastante livros, né? No mesmo assunto, né? Se sim. eu não me engano, ele foi o primeiro, né? Hoje, o primeiro, acho que o único a publicar livro de ordem dentro do Brasil, né? Existem Ou tem mais algumas algum que eu não publicações, sei? existem algumas publicações que elas é aquilo que eu falei, né? Ou você faz bastante coisa na propriedade também para atividade leiteira, ou tudo que você faz em função da atividade leiteira. Existem várias publicações que também se referem a equipamento de ordenha. Agora, a única publicação que é em função do equipamento de ordenha é isso, né? Só ele. E assim, Caio, pessoal, quem está escutando, que quer escrever um livro, publique esse livro, tá? Um livro parecido com isso daí, porque tem muita pouca informação. Eu e o Fábio vem conversando muito tempo sobre isso, sobre informação, como levar essas informações, como o pessoal absorve melhor essas informações e quebramos muita cabeça, né, Fábio? A gente, vem vamos falar novidade que aí, cara. 2 anos a gente vem conversando muito sobre isso, sabe? Uhum. Porque a deficiência aí dessas informações é muito grande nesse mercado. E Exatamente. a gente gosta da atividade, acho que a gente se empenha, tudo que a gente faz, a gente procura se empenhar. E a gente, como o Fábio falou, vem novidade, fico muito contente por isso, Fábio. Que bom, Sabe? Que que bom. precisar para a gente fazer isso daí acontecer, conte com a gente aí. Vamos ali para o encerramento? Pois é, cara, Se viu, for, eu ia qualquer dizer, eu coisa, não quero dar programa, spoiler, conversa. né? Eu não quero dar spoiler, mas tem novidade por aí em relação a isso que tu estava falando, viu? Existem publicações em produção. Que nem dizia o nosso amigo Oscar em Desarrollo. Ah, Grande Oscar. pessoal, quem nos aguentou até agora, né? Quem aguentou aí participar com nós, um grande agradecimento, muito, assim, ó, enorme a satisfação de poder ter vocês acompanhando o nosso bate-papo. Isso aqui é um resumo do que a gente comentou lá no início, né? São esse tipo de assunto que eu e o Caio e outros colegas também, a gente tem debate papo quando está de uma propriedade para outra, de um cliente para outra, de uma região do estado para outra, e a gente sempre tira sempre aí uma semana e pouco para trabalhar junto em vários períodos do ano.
E é esse tipo de conversa que a gente tem no nosso bate-papo, né? Aproveitar para mim não dormir no banco do carona ou tá dirigindo, a gente continua Contei o segredo sempre. do Fábio aí. Então, falando muito, então, cara, assim, ó, no meio de um pouquinho de besteira, no meio de um pouquinho comentando o que está acontecendo no trânsito, uma coisa que a gente enxerga, às vezes o cara come um pastel meio engordurado, né, e passa mal de tarde e assim vai, mas o que que acontece? Grande parte do nosso tempo a gente investe conversando esse tipo de assunto. Por isso que o convite de hoje foi trazer vocês para compartilhar esses nossos bate-papos, né? Porque quando a gente consegue conversar com a maior quantidade de pessoas é quando tem mais 3 pessoas no carro, né? E aí esgotou, não tem muito mais como botar mais gente dentro do carro do Caio. E dentro da minha picape, né? Então, o que que acontece? Ó o João aí, ó, da Farmilk. Obrigado, João. Ó o Ô, Valdecir, grande brigadão. Valdecir. Então, muito obrigado a todo mundo, Bom, Caio. Sim, ó, como é que você falou que quantas pessoas que a gente tem que conhecer para conhecer todas as pessoas do mundo? Eu lembro que você comentou alguma coisa parecida uma vez. diz que tem não lembro mesmo como é que chama tecnicamente falando, mas dizem que em 6 níveis de relação, algumas dizem que são 5. Eu tenho a informação de 6, né? É, você em 6 elos de relacionamento você conhece qualquer pessoa no mundo, né? Então, fulano de tal, eu conheço ele, porque, exemplo, eu conheço um deputado federal da Cruz Alta que conhece o embaixador do Brasil, que provavelmente conhece o embaixador dos Estados Unidos, que conhece outro embaixador e vai ver, tá lá nos caras que estão fazendo bagunça hoje, né? Entende? Então, Agora você imagina com 13 pessoas assistindo o que, que não dá para conhecer. nossa senhora, 14 rapaz, agora pessoas, né? a gente Tem toma o mais mundo, dois, vai para 16. a Ah, gente te domina o toma, a mundo gente aí. toma, Isso aí. toma conta do mundo, cara. E assim, ó, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu, que acompanhou o nosso bate-papo. Caio, uma felicidade imensa em poder ter trocado essa ideia contigo. Uma honra poder ter compartilhado o nosso bate-papo de viagem com mais pessoas, né? Agradecer e, cara, lançar a ideia, ó, daqui a pouquinho nós vamos fazer o nosso Milk, né? O nosso Milkcast, né? Em vez de ser podcast, é o nosso Milkcast aí do Fábio Lermano e da Viva Agronegócio, né? Oi, eu tô louco para convidar agora, mas se vai aparecer dessas pessoas que assistiu aí, um consultor aí financeiro aí que presta assessoria para as propriedades leiteiras para nós bater um bate-papo aí. Porque vai dar pano para manga, hein, tia? Já não é mais a primeira, Caio. A primeira já foi, agora só vai, cara. Já foi. É só chamar É, e pessoal aí também, e e também vamos eu conversar, cara. gostaria, Gabriela Miller, cliente da nossa e da Ordemax aí, da Teixeira Soares, baita do Opa, muito equipamento que eles obrigado. compraram para montar para ser instalado lá. Gostaria de agradecer, Fábio, o convite, né? A primeira não, não é fácil, né? A gente sempre fica com ansiedade, sempre vinha cobrando, cobrei vários parceiros meus aí para fazer live, mas sempre fiquei nos bastidores cutucando a negada, né, tio? Não parecia a minha cara aí. E tá aqui hoje falando isso no perfil da Viva, né? Tem meu perfil particular, que é Caio Tomazoni, Caio com K, Tomazoni sem frescura lá. Então, se quiser seguir também, a gente vai estar aparecendo mais vezes aqui para falar isso daí. Porque a gente sempre procura conversar e procura ajudar pessoas, né? Que o ser humano ele não veio na Terra só para fazer peso e cuidar, e fazer coisas erradas aí. Ele veio para ajudar o próximo. E ajudar o próximo não é só fazer uma boa ação, dar dízimo, ou fazer qualquer outra coisa que a pessoa fale em boa ação. Boa ação é ter conversa e colocar ideias boas, mostrar caminhos bons que pode ser percorrido para uma, duas ou maior número de pessoas. E esses últimos anos da minha vida eu consegui melhorar dessa forma, conhecendo o Fábio, conhecendo quantas outras pessoas aí no meio pecuário leiteiro, né? Então, eu gostaria muito de agradecer em meu nome, em nome da Viva Agronegócio, né, que é uma empresa que a gente está iniciando aí agora. E, Fábio, a porta, vamos dizer assim, a janela e a câmera da Viva vai estar sempre aberta para você aí. A grande lenda Fábio Guilhermano. Opa, muito obrigado, Caio. Da mesma forma aí, se depender de nós dois aí, a gente vai ter
pelo menos a ideia é um bate-papo por mês, né? E aí vamos catar Não, gente vamos para nos fazer. ajudar aí a segurar mais gente nos escutando. Já que dá para fazer live aí até 2, 3, 4 pessoas na mesma live, aí eu acho que dá para fazer. E, cara, sucesso sempre aí. Ah, Agradeço por você. o Caio é mais um irmão que a vida colocou na minha frente aí. Eu tenho um respeito imenso pela humildade, pela pessoa, pelo tamanho do coração que ele tem. E tu sabe disso, né, Caio? Não é porque a gente está aqui em público, Você mas sabe que a você gente mora no meu tem. coração, não paga aluguel também, né? Exato. Ah, mas ocupa um lugar meio grande, né, cara? Ocupa Eu espaço, ia, né? eu ia fazer a pergunta aí, como sempre eu costumo fazer, né? Sabe onde que você mora, mas para você daí já não cola mais, né? Não dá mais. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, né? Que fiquem todos com Deus. Sucesso, Amém. saúde sempre para todo mundo aí. E até a próxima, pessoal. Tudo de bom para todo mundo aí, Caio, para você, para toda a família e para a família da Viva Obrigado. Agronegócios aí, tá? Sucesso sempre. Grande abraço, Fábio. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí. Obrigadão, boa noite. Tchau, tchau.